Você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa que sofre com ansiedade? Eu gostaria de tratar deste assunto hoje. Por isso eu coloquei o nome dessa pregação, desse estudo, de O Descansar em Deus. Porque uma das coisas que a ansiedade mais faz é fazer com que você não descanse em Deus, que é uma das maiores bênçãos do cristianismo e do cristão. Descansar em Deus. Eu chego a dizer que é o ponto em que define a verdadeira fé. O verdadeiro cristão é aquele que aprende a descansar em Deus. E o maior ladrão dessa bênção de descansar em Deus no mundo atual, nesse mundo moderno, é a ansiedade. A ansiedade é um dos maiores vilões da fé cristã, que tem feito com que muitos cristãos não consigam descansar em Deus. Mas hoje, pela graça e pela misericórdia de Deus, eu espero ajudar a todos nós a vencermos a ansiedade e aprendermos de uma vez por todas a descansar em Deus. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 9,3% dos brasileiros apresentam transtorno de ansiedade. Embora ultimamente a OMS não esteja uma entidade tão segura assim para informações, para dados, eu vou usar ainda os dados oficiais. Então, 9,3% dos brasileiros, segundo a OMS, têm transtorno de ansiedade. E essa informação, essa pesquisa que a OMS soltou, foi antes da pandemia. Inclusive, você pode ver toda a divulgação nos próprios sites da OMS, mas também no site da Unimed, em que essa pesquisa foi publicada. 9,8% da população brasileira tem algum transtorno de ansiedade. Segundo ainda a Organização Mundial da Saúde, na sua área de psicologia, a ansiedade, segundo eles, é uma combinação complexa de sentimentos de medo, apreensão e preocupação, geralmente acompanhado de sensações físicas como palpitações, dor no peito e ou falta de ar. Ansiedade pode existir como uma desordem cerebral principal ou pode estar associada a outros problemas médicos, incluindo desordens psiquiátricas. Tudo bem que a OMS, por ser um órgão mundial, em algum momento ela não consiga se expressar de maneira clara e precisa. Posso até entender isso. Mas um órgão mundial de saúde, dando uma definição de um problema que atinge milhões e milhões de pessoas no mundo todo. No Brasil, se é quase 10% da população, isso nos leva a 20 milhões, mais de 20 milhões de pessoas com esse problema de saúde, segundo a OMS. E uma definição dessa para um problema tão sério, repito, tudo bem que é uma organização mundial que em algum momento não pode ser tão clara porque tem que abranger todo mundo. Mas você há de concordar comigo, se você por acaso é psicólogo ou psiquiatra, que é uma definição um tanto vaga, um tanto imprecisa, merecedora de críticas. Olha só, a ansiedade é uma combinação complexa. Que combinação, que complexidade? Quais são essas coisas complexas que se combinam? De sentimentos de medo, apreensão e preocupação, geralmente acompanhado de sensação física, como palpitações, dor no peito e falta de ar. A ansiedade pode existir como uma desordem cerebral principal ou pode estar associada a outros problemas médicos, incluindo desordens psiquiátricas. De outras palavras, não definiu nada. Ele apenas descreveu mais ou menos o que é uma pessoa com ansiedade, mas não definiu exatamente o que é o problema. E muito menos como tratar.
Pesquisando em outros sites, como da própria Unimed e da própria Associação de Psicólogos do Brasil, eu encontrei algumas outras definições e nenhuma delas me satisfez. Mesmo assim, eu vou passar para você. Na psicologia, é um sentimento comum, extremamente frequente em todos os seres humanos e útil para a sobrevivência e proteção do indivíduo. Então, segundo a Associação de Psicólogos, a ansiedade é um sentimento comum, frequente em todos os seres humanos e que tem um lado útil para a sobrevivência e proteção do indivíduo. Ou seja, a ansiedade, entre aspas, de maneira normal, é uma coisa necessária e útil para a gente se proteger, proteção do indivíduo. Mas, quando sentida em alta frequência e intensidade, passa a ser classificada como um distúrbio psíquico, definida como um estado emocional desagradável que produz desconforto evoluindo para problemas psicossomáticos. Ou seja, quando você tem um quadro de muita ansiedade, você vive sempre ansioso, isso se torna um distúrbio psíquico, não se torna uma coisa mais útil, se torna uma doença, um distúrbio psíquico desagradável, e um estado emocional desagradável que produz desconforto e que pode evoluir para problema psicossomático. Por que psicossomático? Porque a ansiedade tanto atinge a tua psique, como atinge o teu corpo físico. Uma pessoa ansiosa vai ter problemas psíquicos, sim, mas também vai ter problemas no físico, no seu corpo. Esses problemas psicossomáticos podem levar a um problema crônico, ou seja, um problema que não pode ser tratado de maneira tão rápida, que leva no mínimo, aí, segundo eles, de 3 a 2 anos de tratamento para se curar. A ansiedade está relacionada ao medo, ao sinal de ameaça real ou imaginária, um mal patológico, ou seja, uma doença. Isso é o que a OMS e algumas associações de psicologia falam. Segundo eles, as consequências da ansiedade, por ser uma doença psicossomática, tanto atinge o seu lado psíquico como o seu lado físico. E as consequências são as seguintes, os problemas que aparecem. Por exemplo, dor de cabeça, dores musculares, problemas gástricos, problemas digestivos, falta de concentração, insônia, falta de memória, irritabilidade, apatia, instabilidade emocional, taquicardia. Então são vários os problemas que a ansiedade pode causar. Por ser psicossomático, atinge teu corpo e atinge a tua mente, certo? Tanto problemas físicos como problemas emocionais e psicológicos. Como eu falei, a média de tratamento para uma pessoa com problema de ansiedade é de 2 anos. Essa é a média que eles colocam. Mas eu já vi aqui, em alguns locais, colocar de 2 a 4 anos de tratamento para o problema. Tudo isso que eu estou dizendo, você facilmente consegue pesquisar através da internet e nos sites oficiais, tanto da OMS como sites da Unimed, da Associação de Psicologia e por aí vai. E tudo isso que eu estou dizendo aqui, de alguma maneira você também já pode até saber. O que eu creio que o povo não sabe e é difícil de encontrar na internet é o que a Bíblia fala sobre a ansiedade. E o que eu vou falar aqui, não vou falar como psicólogo, porque não sou psicólogo, não vou falar como psiquiatra, porque não sou psiquiatra, mas vou falar como pastor. Porque a ansiedade, por ser uma doença psicossomática, a psicologia e a psiquiatria trata apenas como algo da sua mente, psíquico, e algo do seu corpo, somático. Mas a verdade é que o ser humano ele tem uma outra parte que a ciência não reconhece, pelo menos a ciência atual não reconhece, que é a alma e o espírito. E é por isso que muitas vezes tratamentos sobre problemas psicossomáticos como depressão, ansiedade, leva tanto tempo e alguns nem se curam.
Porque não leva em conta a outra parte, a parte espiritual, a alma e o espírito. E se a ansiedade surgir justamente na alma e no espírito? Por isso que não se curam. E se não for um problema que se origina na sua psique? Se for um problema que se origina no seu espírito? E se a ansiedade ela atinge a sua psique, mas não começa na psique, começa na alma, no espírito? E as pessoas tratam apenas da psique para baixo, e não onde se origina, que é na alma, no espírito. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade em se tratar, em se curar. E eu repito, não estou aqui contra a psicologia, não estou contra a psiquiatria, que isso fique bem claro. Muitas pessoas com problemas de ansiedade, por ser uma doença psicossomática, o seu organismo já vai, em alguns casos, necessitar de remédios. Vai necessitar de tomar algum ansiolítico para melhorar. Nada contra. O que eu estou querendo dizer é que eu quero trazer aqui o que o cristianismo bíblico ensina sobre a ansiedade. A parte não tratada pela psicologia moderna e nem pela psiquiatria moderna, mas tratada por Deus, pela palavra de Deus e pelo cristianismo. Então vamos lá. O que é que a Bíblia ensina sobre ansiedade? Primeira coisa, a palavra ansiedade aparece na Bíblia, na maioria das vezes, com o nome de merimna, na língua grega, merimna. Merimna é a palavra grega mais comum para ansiedade. Por exemplo, abra a sua Bíblia para Mateus capítulo 6, versículo 25. Diz assim: por isto vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Eu vou continuar a leitura. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Muito bem. Esse aqui é um texto clássico da Bíblia, né? Jesus pregando no Sermão do Monte, e nesse parágrafo que eu li, ele vai tratar da ansiedade. A palavra grega que aparece aqui, como eu falei, é merimna, que é a palavra mais comum para a ansiedade. Essa palavra, às vezes, é traduzida como inquietar, ansiedade, inquietar, cuidados, aqui no Novo Testamento. Então, ela aparece muitas vezes como inquietar, como cuidados, mas a palavra é a mesma, a palavra para ansiedade. Aqui mesmo, por exemplo, no versículo 25 ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Agora, olha o versículo 34, onde ele vai concluir: portanto, não vos inquieteis. É a mesma palavra. Portanto, não vos fiqueis ansiosos, não seja ansioso. É isso que ele começa dizendo, não andeis ansiosos, e conclui dizendo, não fiquem ansiosos.
a mesma palavra. Em outras passagens da Bíblia, a palavra é traduzida, como eu falei, como cuidado. Deixa eu dar só um exemplo para você, de um local onde a palavra aparece, é a mesma palavra para ansiedade, mas aparece como cuidados. Por exemplo, Lucas 10, 41. Lucas 10, 41. Aqui aparece como inquietação, né, ainda. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, anda inquietas e te preocupas com muitas coisas. Inquieta aqui é ansiosa. Marta, Marta, tu anda muito ansiosa e se preocupa com muitas coisas. Naquela parábola que Jesus contou sobre o semeador que saiu para semear, na parábola do semeador, Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, e ele fala que umas sementes, né, caíram no meio dos espinhos, Mateus 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A palavra cuidado aqui é a palavra para ansiedade. Podia ser traduzida assim, porém a ansiedade do mundo, as ansiedades, no plural, do mundo, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Por quê? Porque a palavra ansiedade foi traduzida na Bíblia com esses sentidos: inquietar, cuidados e por aí vai. Na língua hebraica, a palavra ansiedade, aliás, são duas palavras para ansiedades na língua hebraica mais comuns, né? Existem outras, mas as mais comuns é a palavra lahan. Lahan em hebraico literalmente significa desfalecer. Lahan significa desfalecer. Por exemplo, Gênesis 47, 13. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Ora, se tem uma situação que deixa a pessoa ansiosa, é uma situação como essa, situação de fome, uma situação de miséria, de pandemia, de epidemias, uma situação em que as pessoas não têm como prover seu sustento. E é claro, isso traz ansiedade. Só lembrando, mais uma vez, que a pesquisa da OMS, publicada no site lá da Unimed, foi antes da pandemia. Imagina como é que não está hoje, hein? Muito bem. E a palavra aqui aparece como desfalecia, porque ansiedade faz a pessoa desfalecer. Olha só, ansiedade na Bíblia é tratada como inquietação, como cuidados e agora como desfalecer. E o mais incrível ainda é que essa palavra no hebraico, lahan, ela é a raiz dos verbos queimar. Ou seja, a ansiedade, ela desfalece você porque ela vai te consumindo, vai queimando. Você sabe que qualquer coisa que queima, consome, ela vai se acabando. Então ele usou a palavra aqui, lahan, como desfalecia. A ansiedade é algo que queima você, que consome você, que destrói você por dentro. A outra palavra é a palavra rush. Rush é a outra palavra usada para ansiedade. E, mais uma vez, a Bíblia atenta para o perigo da ansiedade. Por exemplo, Jó capítulo 20, versículo 3, versículo 2. Visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. A minha versão aqui colocou apresso, mas o original seria eu fico ansioso. Eu me ansioso, não sei que existe essa palavra, eu fico ansioso, fica melhor colocado, eu fico ansioso. Os seus pensamentos, o que estava acontecendo com ele, e todos nós sabemos o que estava acontecendo com Jó, deixou ele
com ansiedade, até porque ele estava doente, no monturo, perdeu o filho, perdeu casa, perdeu tudo, e é claro que numa situação daquela ele ficaria ansioso, e os seus pensamentos traziam essa ansiedade a ele. Ok, então a palavra ansiedade, tanto na língua grega como na língua hebraica, ela é bem conhecida na Bíblia. Agora, o que pouca gente sabe é que ansiedade na Bíblia, ela é diferente de preocupação. E agora eu quero que você preste bem atenção. Esse não é um estudo fácil, né? Porque é um estudo da psicologia, da teologia, mas se Deus quiser vai dar tudo certo aqui até o final. Vamos lá. Na Bíblia, ansiedade é diferente de preocupação. É bem verdade que em português, ansiedade e preocupação são sinônimos. E se confundem. Confundem até para a psicologia, quando a pessoa está preocupada ou quando a pessoa está ansiosa. A ansiedade na Bíblia, mais uma vez eu repito, ela é totalmente diferente da preocupação. Por quê? Porque a ansiedade ela é condenada na Bíblia. Já a preocupação é legitimada. Em outras palavras, o mesmo Deus que proíbe a ansiedade é o mesmo Deus que afirma legítimo a preocupação. E antes que você fique com a cabeça, mas como assim, pastor? Ansioso e preocupado não é a mesma coisa? A pessoa que está preocupada não está ansiosa, a pessoa que está ansiosa não está preocupada? Em português, na nossa língua e na prática, na nossa prática, sim. Mas na palavra de Deus, não. Deixa eu simplificar para você entender. Deus afirma que é correto a preocupação. Por exemplo, Provérbios 6,6. Vai ter com as formigas, ó preguiçoso. Elas se preocupam com amanhã. Por isso que elas trabalham, elas armazenam, para quando chegar o inverno, elas terem uma vida boa. Ou seja, a preocupação aí é legítima. Outro exemplo. O próprio Deus se preocupa. Deus se preocupa com o seu povo. Deus se preocupa com a igreja. Deus se preocupa com o futuro e ensina isso para nós. Por exemplo, Isaías 46. Ele preocupado, lembre-se quem sou eu, o que eu fiz. Ele se preocupa com o povo para que o povo volte para ele, para que o povo se reconcilie com ele. Paulo, para Timóteo. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 4,16. Por exemplo, 1 Timóteo 4,16. Paulo vai se preocupar tanto com Timóteo quanto com a doutrina. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado, na língua grega, preocupação. Se preocupe com você e com a doutrina. Lembra que eu falei que a palavra pode ser traduzida como cuidado. Lembre-se de você, cuide de você, se preocupe com você e com a palavra de Deus. Portanto, na Bíblia, ansiedade e preocupação são duas coisas diferentes. Deus proíbe a ansiedade, mas Deus afirma que é correta a preocupação. Aí você vai dizer, mas como é que eu faço isso na prática? Vamos lá. Na prática, a diferença entre ansiedade e preocupação. À medida que eu colocar aqui para você, na prática, uma diferença da ansiedade, você já vai saber que o contrário é correto porque é preocupação. Por exemplo, uma pessoa ansiosa, e aí são os males da ansiedade, né? Uma pessoa ansiosa muitas vezes cria uma situação muitas vezes irreal. A ansiedade, o grande problema da ansiedade é que ela cria um mundo irreal. Você exagera uma situação que de uma maneira que não é real. Já a preocupação é o contrário. Por que as formigas se preocupam com o inverno? Porque o inverno é real, vai acontecer, vai chegar. Como ela sabe que vai chegar, ela se preocupa armazenando. Essa preocupação é legítima, isso não é uma doença. Isso não causa problema. Já a ansiedade causa, porque você é uma pessoa sendo ansiosa, você já exagera tudo. Você já cria uma situação irreal e sofre por aquela situação sequer real. Aliás, uma vez dando aula numa igreja no sul de Minas Gerais, e havia alguns psicólogos lá, eu disse que 70% das nossas preocupações não se concretizam.
E uma psicóloga me disse, pastor, para ser sincero, é mais de 90%. Olha só, isso uma psicóloga falou para mim lá na igreja de Lambari, em Minas Gerais. Pastor, a pesquisa é 90% das nossas preocupações não são realidade da pessoa ansiosa, 90%. Ou seja, a pessoa vê monstros em todo lugar, até debaixo da cama. E a preocupação não. Ela só se preocupa com aquilo que realmente é real, que realmente vai acontecer. Por exemplo, o apóstolo Paulo se preocupa contigo e com a doutrina. A ansiedade, um segundo mal da ansiedade é que ela faz você sofrer desnecessariamente. Olha, se você sofre por uma coisa irreal, como eu falei do primeiro ponto, você já vai sofrer por uma coisa desnecessária. Terceiro, faz você sofrer antecipado. Vamos imaginar que você está ansioso com uma situação e que essa situação de fato vai acontecer. Bom, se vai acontecer, espera acontecer para sofrer. O ansioso não, ele sofre agora. Se não acontecer, ele sofreu. Se aconteceu, ele sofreu antecipado. Mas sofre antecipado. Algo que Jesus, inclusive, deixa claro na sua palavra. Não se preocupeis com amanhã. Basta o dia seu próprio mal. Amanhã vai trazer seus cuidados, vai trazer suas ansiedades. Hoje, se preocupe com isso, que está acontecendo, que é real. Basta o dia, seu próprio mal. A quarta coisa é que a ansiedade impede você de raciocinar com lógica. Uma pessoa ansiosa não consegue raciocinar com clareza, ao contrário de uma pessoa que está com preocupação. A formiga, por ter preocupação, ela sabe o que fazer, sabe para onde ir, sabe como agir. O Timóteo sabia o que tinha que fazer com ele e com a doutrina. O ansioso, ele não raciocina com lógica. Uma quinta coisa, um quinto mal da ansiedade é que ela descontrola suas emoções. Você fica emocionalmente fragilizado. Por isso que vem os problemas psicossomáticos. Às vezes dá problema do estômago, às vezes dá problema de estresse, de dor no corpo, fica com os músculos duro, né, enrijecido, por aí vai. Descontrola suas emoções. Um sexto problema é que a ansiedade inibe sua fé. A ansiedade é inimiga da fé. Quando você está ansioso, a primeira coisa que você acaba na sua vida é a fé. Ela inibe totalmente a fé. Sétimo mal da ansiedade é que a ansiedade diminui a Deus e te afasta da palavra de Deus. Mesmo Deus falando claramente para você sobre o problema da ansiedade, você não consegue crer, porque ele diminui Deus na sua vida e a palavra de Deus na sua vida. Diminui entre aspas, é claro. E claro, a ansiedade, todos nós sabemos disso, cria problemas físicos, psíquicos e espirituais. Como eu falei, eu vou cuidar apenas da parte espiritual, já que a parte física e psíquica não faltam psicólogos e psiquiatras para tratar. Vamos lá. Você poderia perguntar, pastor, o que eu posso fazer para lidar com a ansiedade? Então vamos lá. Primeira verdade, primeiro passo no tratamento do cristianismo para a ansiedade. Talvez você não vá gostar do que eu vou falar, mas é a pura verdade. Ansiedade se origina do pecado. A ansiedade para o cristianismo, ela tem origem no mundo espiritual, no pecado. A ansiedade, falando claramente para você, é pecado. Antes de ser uma doença física, psíquica ou psicossomática, que não estou negando que porque ela se torna uma doença psicossomática, se torna assim, mas ela não se origina na sua psique. Ela se origina no seu espírito, segundo a Bíblia. E ela é pecado. Mas você vai dizer, puxa vida, pastor, então eu sei que eu estou em grande pecado. Bom, para começo de conversa, uma coisa nós concordamos com a psicologia. Todo mundo tem alguma ansiedade. A diferença que eu, pastor Helder, faço é que, na realidade, todos nós temos alguma preocupação.
E a maioria de nós torna essa preocupação em ansiedade. É assim que eu explico. Embora outros pastores digam claramente que todos nós temos alguma coisa de ansiedade. Eu acho que a melhor colocação é: todos nós temos preocupação. É correto. Somos finitos e vivemos no mundo mal. Então é normal ter preocupação. O que a maioria de nós, infelizmente essa maioria inclui os cristãos, temos ansiedade. Mas nem todos. Por quê? Porque uma vez que você conhece Deus e conhece a sua palavra de Deus, a primeira coisa que você aprende no ensino de Cristo é que Jesus, sabendo que a ansiedade é pecado, que a ansiedade tem origem no mundo espiritual, é o seu espírito doente, é o seu espírito fraco, é a sua alma doente. A primeira coisa que ele faz, que ele pede, aliás, que ele pede não, que ele exige, é que você entregue a ele as suas ansiedades. Que o tratamento psicológico pode ajudar, e ajuda, sim, não estou discutindo isso. Que o tratamento psiquiátrico ajuda, e em alguns casos é necessário realmente o tratamento psiquiátrico, não estou discutindo isso, concordo. Mas há uma outra esfera que tem que ser tratada. A nossa alma, nosso espírito. Por isso que Jesus diz para nós entregarmos a Ele a nossa ansiedade. Porque ela tem essa conotação espiritual. Porque ela é pecado. E pecado só se resolve em Cristo Jesus. Por isso que Ele não mandou entregar a sua ansiedade a ninguém. Nem a seus discípulos, nem a sua mãe, nem a médico nenhum. Ele disse: entregue a mim. Por exemplo, Mateus 11, 28 e 29. Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus nos chamou, nos convocou para entregarmos a Ele toda a nossa ansiedade, todo o nosso cansaço, todo o nosso sobrepeso espiritual, emocional, psíquico, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então esse é o primeiro passo no ensino cristão, à luz do cristianismo, para curar a ansiedade. Entregar a Jesus a sua ansiedade, qualquer que seja ela. Toda ela. E os apóstolos entenderam tanto isso que eles repetem esse ensinamento de Jesus Cristo. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Pedro vai dizer o seguinte. 1 Pedro 5, 7. Lançando, ou seja, entregando, jogando, a palavra grega aqui é ekbalio, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu repito, a palavra grega aqui, lançando, ekbalio, é a ideia de você lançar com força, de você arrancar. Essa preposição ek, na língua grega, ek, é uma preposição extremamente interessante, muito rica essa preposição. Ela modifica o sentido da palavra muitas vezes. Então, balio é lançar na língua grega. Balio, lance, jogue, envie, lançando. Quando ela coloca a preposição ek, dá uma característica de força e de urgência. Por exemplo, lá em Mateus, quando Jesus olha, Senhor, manda trabalhadores para a tua seara, manda, Senhor. A palavra lá é a mesma palavra aqui, manda, balio. Só que ele coloca a preposição ek, manda, ou seja, lança, Senhor, joga com força, rápido, trabalhadores para a tua seara. A mesma coisa acontece aqui. Lança sobre ele a tua ansiedade, arranca, joga, lança, com força e rápido, com urgência, sobre Cristo toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Esse é o primeiro ensino
que você não vai encontrar em nenhum site de psicologia ou de psiquiatria no mundo. A não ser que seja um psicólogo muito crente, né? Um pastor muito crente. Mas oficialmente você não vai encontrar isso. No entanto, o cristianismo sim trata sobre a ansiedade. O teu Deus, o meu Deus, trata sobre a ansiedade. E o que é que ele diz? Primeira coisa, lance sobre mim toda a vossa ansiedade. Ele quer que você entregue nas suas mãos toda a sua ansiedade. Agora, quando eu digo que ele não quer que você faça isso assim, olha, talvez eu faça, talvez eu não faça. Não. Se você voltar para Mateus capítulo 6, versículo 25, ele diz, olha, por isso vos digo que eu estou dizendo a vocês, Jesus falando, não andeis ansiosos pela vossa vida. É uma ordem. Não ande ansioso. Ora, qual é a pior coisa que a ansiedade pode fazer? E aqui no Sermão do Monte, ele pegou as 3 coisas mais básicas, mais necessárias, que qualquer pessoa se preocuparia na cultura dele e na nossa cultura, mas na dele. O que comer? Não andeis ansiosos com o que comer, o que vestir e com o corpo, que envolve inclusive a nossa saúde, nosso corpo. Aliás, são 4 coisas que ele se preocupa aqui: a vida, o corpo, o que comer e o que vestir. As 4 coisas básicas para continuarmos vivendo. Ele diz, essas 4 coisas que é tão importante e é importante para a vida, não ande ansiosos com ela. Olha, a sua vida está nas minhas mãos. Eu sou o Deus da vida. Fui eu que te dei a vida. Fui eu que soprei a vida em você. O ruá de Deus. Fui eu que soprei naqueles 2 bonecos de barro o sopro da vida. Eu que sou a vida. Eu dou a vida. Se você crê em mim, e se você crê que a sua vida está nas minhas mãos, para que essa ansiedade? Para que esse medo? Lembra quando Jesus Cristo morreu na cruz, o que foi que ele disse? Em tuas mãos entrego o meu espírito, a minha vida. Jesus não ficou nem ansioso naquele momento de extrema dor e dificuldade. Por quê? Porque ele sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Então a primeira coisa, então ele usa aqui o exemplo da vida. Olha, o alimento, olha os pássaros, olha as aves do céu. Elas não trabalham, não colhem, não plantam, mas nenhum deles morre de fome, porque eu sustento. Se eu sustento o pássaro, não vou sustentar vocês? Olhe os lírios do campo, não fiam, não tecem. E eu lhes afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Eu não vou vestir vocês? E naquela cultura, roupa era extremamente cara. Às vezes a pessoa passava a vida toda com uma roupa só. Uma roupa só, a vida toda. Não podiam andar nu porque era preso e era vergonhoso. E não podiam comprar roupa. Então era uma preocupação com roupa. E Deus diz, olha, eu visto os lírios do campo. Não vou vestir vocês? E por aí vai. Segunda coisa. Jesus proíbe a ansiedade com o amanhã. Aqui mesmo no Sermão do Monte, ele vai dizer, aqui no Sermão do Monte, no versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mais uma vez, a minha versão coloca inquietar e cuidado. Mas a palavra é a mesma, ansiedade, merimna. Podia ser traduzido assim: portanto, não fiqueis ansiosos com o dia de amanhã. O amanhã trará as suas ansiedades. Basta ao dia o seu próprio mal. Ele proíbe a ansiedade com o amanhã. Não vos inquieteis. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos vivendo uma pandemia. As pessoas que me cercam, as pessoas próximas a mim, eu não sei se está faltando alguém, mas eu creio que todas já tiveram Covid. Todas. Algumas ficaram bastante debilitadas.
sérios, como é que chama, meu Deus do céu? Quando você fica curado, mas tem sequelas. Alguns com bastante sequelas. Outros, infelizmente, partiram, morreram. É natural que a gente fique preocupado. Mas não podemos ficar ansiosos. Eu não posso me preocupar se amanhã o que vai acontecer, se eu vou pegar a Covid amanhã, ai meu Deus, o que é que vai ser, Não. Se tiver de ser, será amanhã. Quando esse amanhã chegar, eu vou procurar fazer o que eu posso fazer, mas confiando em Deus. Eu não posso ficar doente hoje com uma coisa que eu não sei nem se vai acontecer amanhã. Ou que se vai acontecer amanhã, eu não preciso me preocupar hoje, deixa eu me preocupar quando chegar. Ele proíbe a ansiedade com o amanhã. O amanhã pertence a Deus. Eu acho que eu nunca falei isso para ninguém. Que eu me lembre, eu acho que nunca falei. Mas eu cresci num lar em que tinha uma... O que é que eu digo, meu Deus? Não é profecia. É que havia uma certa... Eu vou colocar ansiedade. Uma ansiedade mística. Minha mãe contava que meu pai, quando teve 15 anos de idade... Caiu um raio na estação de trem, onde ele vinha caminhando sobre o trilho, e ele ficou com um braço meio morto, meio sem força. O braço esquerdo dele não se mexia. Ele andava, só mexia um braço, o outro não mexia. Segundo ele, devido a esse raio que caiu lá. E antes de cair esse raio, ele tinha visto uma cigana lá, havia muitos ciganos naquele tempo no Nordeste, e uma cigana foi ler a mão dele e falou para ele isso aí, olha, se você não morrer com 15 anos, você morre com 30. Sua vida tal. E ele ficou com isso na cabeça. Ele ficou com essa cor na cabeça. E minha mãe contava essa história. Com 15 anos caiu o raio, não morreu. Quando chegou aos 30 anos de idade, ele passou os 30 anos preocupado. Se essa cigana foi enviada pelo diabo ou por quem quer, eu não sei. Só sei que com 30 anos ele morreu. E minha mãe, ao me contar isso, eu fiquei preocupado. Porque eu era o único filho homem. E agora? Será que vai acontecer a mesma coisa comigo que aconteceu com meu pai? Eu passei meus 15 anos preocupado, passei. Meus 30 anos eu já não estava preocupado porque eu tinha Jesus Cristo, mas passei de passagem. E aí eu comecei a ver a mesma gente, que besteira. Passei meus 15 anos preocupado, o ano todo preocupado, com medo de morrer, porque meu pai tinha caído num raio quando tinha 15 anos. Sofri desnecessariamente com o amanhã que sequer passou perto de acontecer. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, não se preocupe com o amanhã. O amanhã trará seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Cada dia, carpe diem, cada dia com Deus. Terceira coisa, Jesus quer que você aprenda a descansar nele. Isso aqui é importantíssimo, meu amado irmão, minha amada irmã. Aprenda a descansar em Deus. É o segredo da fé cristã, é essa. Aprender a descansar em Deus. Salmo 37. Eu prego várias e várias vezes essa passagem do Salmo 37, porque eu sei que aqui está o centro da vitória do cristão. Se você conseguir colocar na sua cabeça o que eu vou ensinar aqui, e você colocar em prática, eu lhe garanto, sua vida vai ser melhor. Não só contra a ansiedade, também contra a ansiedade, mas contra qualquer coisa. Salmo 37:3, confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Aqui está o segredo. Os teólogos chamam isso aqui de escada da fé. Ou alguns chamam isso aqui de... Como é que eles chamam, Deus? Degraus dourados da fé. Alguns chamam de degraus. Por quê? Eu estou falando para você que o segredo da fé cristã é você aprender a descansar em Deus. É o grande segredo da vida cristã, aprender isso aqui. E como é que você consegue fazer isso? Primeiro, ele começa, confia no Senhor.
Não confie na televisão. Não confie nos relatos da mídia. Não confie no seu coração enganoso. Por isso que ele pede para você não ouvir seu coração enganoso, porque enganoso é o coração do homem, corrupto mais do que todas as coisas. Não confie na sua mente. Não confie sequer nos seus sentimentos. Confie no Senhor. Alimenta-te da verdade. Por quê? Porque quando você confia em Deus, na palavra de Deus, você está se alimentando da verdade. Então o primeiro passo é confiar em Deus. Quando você confia em Deus, ele diz, agrada-te do Senhor. Esse versículo é muito mal compreendido. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Quando você confia em Deus, você se agrada em Deus. Esse versículo é deturpado da seguinte maneira. Ele não está dizendo para você agradar a Deus e Deus vai te agradar também. Ou então você faz alguma coisa que Deus se agrada e Deus vai fazer o que você quer no seu coração porque você fez alguma coisa que agradou a Deus. Não é isso que o versículo está dizendo. Agrada-te do Senhor é você se agradar em tudo que Deus é e que Deus faz. E uma vez que você se agrada em Deus, Deus vai satisfazer o desejo do teu coração, porque o desejo do teu coração vai ser igual ao desejo de Deus. Vou repetir devagarzinho. Quando você se agrada em Deus, Deus satisfaz o desejo do teu coração. Por quê? Porque o desejo do teu coração vai ser o mesmo desejo de Deus. É o exemplo de Jesus Cristo, que se agradava em Deus em toda e qualquer situação. Por quê? Porque ele estava agradado de Deus, ele se agradava em Deus. E uma vez que ele se agradava em Deus, tudo que Deus fazia era agradável para ele. Confia, agrada-te, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E aqui está o penúltimo grande passo, entregar. O problema é que nesse ponto aqui nós enganchamos. Nós sabemos que Deus é bom, que Deus é todo poderoso, que Deus quer que a gente entregue a nossa ansiedade para Ele, que Deus cura, que Deus sara, que Deus restaura, que Deus livra, mas não conseguimos entregar. E ninguém pode fazer isso por você. Eu posso orar por você, eu posso pregar, eu posso ensinar, mas tirar esse fardo que deixa você ansioso, que deixa você ansiosa, tirar esse problema, esse fardo e jogar em Cristo, ninguém pode fazer. É entre você e Ele. E é aqui que os cristãos se engancham. Eu me lembro muito daquele filme Ghost, do outro lado da vida. Numa das cenas em que, entre aspas, o espírito chega para a mulher lá e fala assim para ele, olha, entregue esse cheque para a obra de caridade, porque esse dinheiro é amaldiçoado. Já matou, já morreu muita gente por causa desse dinheiro. Aí a mulher vai entregar o cheque, né? Quando ela olha para o cheque, são 2 milhões de dólares. E a mulher e o espírito fala para ela, vai, entrega o cheque para a obra de caridade. E tem 2 freiras lá arrecadando dinheiro, coitada, com um sino. Ela chega com o cheque para entregar para a freira. Aí a freira pega o cheque de um lado, ela pega do outro. E o espírito do lado dela entrega a mulher. E ela, não estou entregando, entrega. E a freira puxa para um lado, ela puxa para o outro, entrega. Ela acaba entregando. Quando a freira olha para o cheque, até desmaia, 2 milhões de dólares. Muitas vezes nós somos igual aquela mulher do filme Ghost, do outro lado da vida. A gente quer entregar, mas só da boca para fora e fica agarrado no problema. É Jesus puxando para um lado e você puxando para o outro. É Cristo dizendo, vinde a mim, entrega esse fardo para mim. Vinde, você que está sobrecarregado, você que está ansioso, você que está ansiosa, você que está cansado, entrega o fardo para mim. E você fica entregando e puxando do outro lado. Entrega ao Senhor. Entrega, joga. Eu me lembro de um amigo meu, que eu não vou dizer o nome, porque provavelmente ele vai assistir essa pregação, que ele se apaixonou por uma menina, mas a menina era terrível. Não era uma pessoa decente. E ele sofreu muito. E eu falava com ele, vinha para conversar comigo, chorava, né? Porque realmente ele gostava muito dela. Sonhou uma vida com ela. E eu dizia essas coisas para ele. Um dia, de repente, de um dia para o outro, ele chegou lá totalmente diferente.
Eu perguntei para ele, irmão, como é que você está? Estou achando você tão diferente. Pastor, eu finalmente consegui, entreguei nas mãos de Deus. E foi a melhor coisa que ele fez. Aquela mulher não era para ele. Depois ele arranjou uma outra noiva, uma namorada, noivou, casou, já é pai, tem filhos, é um grande pastor, um grande servo de Deus lá no Nordeste. Mas aquele momento, vou usar a palavra mágico, né? Mas com devidos cuidados, aquele momento sublime, aquele momento mágico, aquele momento de bênção, quando você entrega a preocupação, a ansiedade, o fardo na mão de Jesus e descansa. Glória a Deus, aleluia. Quando você confia, quando você se agrada de Deus, quando você entrega em Deus, o quarto passo é consequência. Descansa no Senhor. É o que eu estou pregando aqui. O descansar em Deus. Você descansa em Deus. É o grande segredo da vida cristã. Para encerrar, mais 2 pontos do ensino de Cristo. Ele quer que você confie no seu amor, na sua bondade e na sua graça. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você passa a confiar, confie em Deus, confie no amor. Essa promessa não pode ser desconsiderada, como eu falei na pregação anterior. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É uma promessa de um Deus que não pode mentir. Confie. E a outra coisa, Ele quer que você experimente a verdadeira paz que a ansiedade lhe rouba. Quando você está ansioso, você perde a paz. E o que Jesus mais deseja de nós é que nós experimentemos a paz que excede todo esse entendimento. Filipenses 4, 8, 9. E a paz de Deus que excede todo entendimento tome conta do vosso coração. Porque a ansiedade, ela rouba a confiança no amor e na bondade de Deus, e a ansiedade rouba a paz de Deus. Por isso que Cristo insiste tanto. Experimente a paz que excede todo entendimento. Muito bem, eu quero concluir esse estudo. Eu quero completar da seguinte maneira esse estudo. Eu quero dar para você 5 conselhos práticos para você combater a ansiedade. Se você que está me ouvindo ou que vai me ouvir, se esse estudo chegar até você, amanhã ou depois, você já estiver fazendo um tratamento, ou psicológico, ou psiquiátrico, em nome de Jesus Cristo, continue. Não estamos aqui, mais uma vez, não sou contra absolutamente nada da psicologia e da psiquiatria nesse ponto da ansiedade. Agora, acrescente esses conselhos que eu vou te dar no teu tratamento. Se você for cristão, principalmente. Se você for crente. Quais são esses conselhos práticos para acabar com a ansiedade na sua vida? Primeiro, tome uma decisão de entregar verdadeiramente a Deus. Esse é o primeiro passo. Vá para o seu quarto, ou em algum lugar, fazendo uma caminhada, deitado, não sei. Em algum lugar você assuma esse compromisso. Senhor, eu vou entregar as minhas ansiedades nas suas mãos. Eu vou entregar. Porque eu quero descansar em Deus. Eu quero experimentar o descanso em Deus. É o primeiro passo. Salmo 37 que eu acabei de falar. Segundo passo. Mude seu pensamento. Porque a luta vai começar na sua mente. Filipenses 4, 8, 9. Filipenses 4, 8, 9. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. Filipenses 4, 8, 9. Eu vou ler até um pouquinho antes. Filipenses 4, 6. Você vê como a Bíblia trata claramente da ansiedade. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então a segunda coisa é mude o seu pensamento. Em vez de estar pensando em desgraça, se vai ficar doente, se seu filho vai ficar doente, se seu marido vai ficar doente, se sua esposa vai ficar doente, se seu pai vai morrer, se sua mãe vai morrer, se vai perder emprego, se vai ser isso, vai ser amanhã, se vai ficar doente, se não vai ficar... Em vez de você pensar em tragédias e coisas ruins, finalmente pense, o que ocupe o vosso pensamento é aquilo que é puro, é aquilo que é bom. Se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Bombardeie a sua mente com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com o amor de Deus, com o poder de Deus, com a graça de Deus, com a cura de Deus, com o cuidado de Deus. Encha sua mente com as coisas do alto, como diz a palavra de Deus. A batalha vai começar justamente na sua psique. É por isso que é uma doença psicossomática. Então comece mudando a sua psique, o seu pensamento. Não repreenda o pensamento em nome de Jesus. E pense nas coisas do alto, nas coisas de Deus, nas coisas boas da vida. Terceiro, ore especificamente por isso. Você vai ter dificuldade no começo, porque você está com um problema de saúde, um problema psicossomático e espiritual, que é a ansiedade. Você vai precisar de orar especificamente por esse problema. Senhor, me cura da ansiedade. Senhor, derruba a ansiedade na minha vida. É o que diz aqui no versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, ou seja, ao contrário, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Faça orações e jejuns especificamente, entregue a Deus para que Deus cure desta ansiedade. Senhor, eu quero ficar curado da ansiedade. Eu vou orar, eu vou suplicar, eu vou oferecer ações de graças a Deus, eu vou jejuar para que eu fique curado. Eu não quero ser ansioso, eu não quero ficar doente. Quinto, encha-se do Espírito Santo. Nós chamamos se encher pelos meios da graça de Deus. E aqui eu encerro. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Deixa eu ver os versículos aqui. Efésios 5, versículo 18 e 19. Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O quinto passo é se encher do Espírito Santo pelos meios da graça. Como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu me encho do Espírito Santo pelos meios da graça que o Senhor está falando? Vamos lá. Falando entre vós com salmos, fale coisa boa, como eu já falei no ponto anterior. Entoando louvores, cante, louve. Tem um provérbio que diz que quem canta os males espanta. Na Bíblia é o contrário. Quem louva destrói os males, aniquila todo o mal. Então louve a Deus, encha seu coração, sua mente com louvores a Deus, com canções a Deus. Canções, a canção ela fica mais na sua cabeça do que as palavras. Você ouve uma música uma vez, se ela marcar você, você não vai esquecer dela mais nunca. Louvores, ouça músicas que enalteçam a Deus, que mostrem a graça de Deus, a misericórdia de Deus, dando sempre graças por tudo, aconteça o que acontecer. Deus está no controle, minha vida está na mão de Deus e eu te agradeço por tudo, meu Senhor, dando graças a Deus por tudo. E quando você fizer isso, versículo 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo,
sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Versículo 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Quando você faz isso, meu irmão, aí vem o que o Paulo falou. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações em Cristo Jesus. Você é uma pessoa ansiosa? Você é um irmão ansioso, uma irmã ansiosa? Coloque em prática essas 5 lições práticas. Tome uma decisão hoje de entregar a Deus verdadeiramente esta ansiedade. Mude seu pensamento. Pense em Cristo, pense nas coisas do alto. Ore especificamente por esse problema. Ore com fé, fé operante, como diz Tiago, sem duvidar. Encha-se do Espírito Santo. Ao fazer isso, você vai encontrar o descansar em Deus. Deus te abençoe.